CEMIG com a queda de mais de 25% nas cotações desde a metade de abril. Nesse vídeo eu vou comentar sobre os resultados do segundo TRI de 2026, perspectivas do mercado, preço teto projetado, dividendos esperados e retorno total esperado na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo o convite para você se inscrever nesse canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Temos aqui alguns destaques em relação a esse resultado do segundo TRI de 2026, onde a CEMIG reportou um desempenho operacional de 2,5 bilhões e o EBITDA recorrente refletiu a solidez operacional da companhia. A CEMIG também destaca remuneração aos acionistas nesse ano, estratégia de crescimento para esse trimestre de 2026 e também o reajuste tarifário que aconteceu nesse ano de 2026 de 6,5% no segmento de distribuição de energia. Olhando para o resultado consolidado da companhia, o EBITDA recorrente cresceu em 9,3%, então a geração de caixa da companhia também cresceu bem perto disso, na faixa de 2,4 bilhões de reais. O lucro líquido teve uma queda de 15%, então você às vezes vai pensar, nossa, então quer dizer que o resultado foi ruim. Mas muitas vezes isso aqui é mais contábil do que realmente efeito caixa. Eu vou comentar sobre o que aconteceu em relação ao lucro líquido, mas já adiantando, foi a elevada despesa financeira que aconteceu na companhia, então isso machucou o resultado no curto prazo da companhia. Temos aqui o EBITDA da companhia, onde ele teve 1,5 bilhões no EBITDA ajustado, enquanto os outros segmentos, a parte de geração e transmissão foi de 678 milhões, Gasmig 205 e outras 79. Então, grande parte do resultado vem do segmento de distribuição de energia. E quando olhamos para o crescimento desses segmentos, distribuição cresceu em 21% nesse período, geração e transmissão em 10%, Gasmig teve uma queda, eles destacam que foi por conta saída de clientes para o mercado livre de gás natural, e olhando para a lucratividade, todas as linhas tiveram queda na lucratividade, principalmente por conta do aumento das despesas financeiras, onde o resultado financeiro teve um crescimento substancial de 312 milhões negativos para 795 milhões no segundo TRI de 2026. Isso foi um aumento de 154% nessa janela de um ano e na ótica trimestral cresceu em 135%. Então vocês podem ver como uma dívida um pouco mais elevada nesse patamar de juros fazem com que o resultado financeiro apanhe, machuque muito a lucratividade da companhia. Então por isso tivemos esse lucro líquido caindo em 15% quando olhamos para a ótica do lucro líquido ajustado. Observe que os custos cresceram em 15,5%. Quando você olha assim, você acha já que é ruim, porque tivemos uma inflação de 4,5%, mas eles destacam exatamente o crescimento no serviço de terceiros e outras despesas. Esse segmento teve pontos não recorrentes, como a manutenção e conservação de instalações e equipamentos elétricos e podas de árvores e limpeza de faixa. É algo aqui que tem um efeito sazonal, como destaca a própria empresa, não é algo que vai acontecer novamente nos próximos trimestres. Retirando esses não recorrentes, isso aqui tá bem tranquilo em relação à CEMIG. E focando principalmente nos resultados da parte de distribuição de energia, o EBITDA recorrente do segmento cresceu em 21% nesse trimestre, em relação ao segundo TRI de 2025, e o lucro líquido teve aquela queda de 8,9%, devido ao aumento das despesas financeiras. Grande parte do crescimento veio por conta do reajuste tarifário de 6,5% e aumento de 2,7% no mercado residencial. Outra coisa que incrementou bastante o resultado da distribuição da CEMIG foi o crescimento do mercado de distribuição, que cresceu em 1,2% nesse período. Então isso gera um efeito composto. Imagina, um crescimento de 1,2% no consumo, mais o reajuste tarifário desse período. Quem assistiu meu vídeo sobre CPFL Energia, eu destacava que um dos problemas sobre o CPFL é as perdas totais de energia. Quando olhamos para esse indicador aqui na CEMIG, as perdas regulatórias estão aqui em verde, enquanto as perdas reais que a CEMIG teve estão bem abaixo do limite regulatório. Ela está com uma eficiência muito boa aqui no segmento, é o que a CPFL Energia vem pecando recentemente. E quando olhamos para o DEC e o FEC, duração equivalente da interrupção e também a frequência de interrupções também está abaixo do limite regulatório, então muito bom aqui na CEMIG. E olhando para a geração de caixa da companhia, quando olhamos para o 4,2 bilhões de EBITDA, o EBITDA ajustado foi para 3,9 bilhões e o caixa operacional foi para 3,97 bilhões de reais. Então, dá para ver que o EBITDA ajustado da companhia é muito parecido com a geração de caixa operacional
da companhia. Depois de financiamentos, investimentos, dividendos, ainda sobrou uma quantidade muito boa aqui de caixa na companhia, que aumentou em relação ao ano passado. Vocês podem ver que, mesmo tendo efeitos contábeis na lucratividade, a geração de caixa continua muito alta na CEMIG, por isso ela consegue ainda pagar dividendos, investir bastante e ter esse potencial crescimento com as próximas revisões tarifárias que podem acontecer na companhia. E com isso temos uma execução do programa de investimentos, onde somente nesse semestre ela investiu 3,3 bilhões e grande parte foi para o segmento de distribuição de energia, assim como estava no planejamento da companhia. E eles destacam que o investimento planejado para esse ano de 2026 é de 6,7 bilhões de reais. E a CEMIG está com um ambicioso plano de investimentos de 2026 a 2030, onde eles planejam investir 44 bilhões de reais. Grande parte desse volume vai para o seu segmento de distribuição de energia elétrica. Isso é principalmente devido à revisão tarifária que acontece nas empresas de distribuição de energia, que tem um período de 4 em 4 anos. O último ciclo de revisão tarifária aconteceu em 2023, que foi do ciclo 2018 a 2022, e agora estamos no ciclo 2023 a 2027, que vai ter a revisão tarifária em maio de 2028. E atualmente, a CEMIG vem investindo muito acima da depreciação dos ativos, e observem que ela investiu 3 vezes mais do que o ciclo anterior. E observem o crescimento dos investimentos em relação à depreciação dos ativos. E atualmente, nesse ciclo, ela está investindo na faixa de 4 a 4,5 vezes a sua depreciação. E no ciclo anterior, ela investiu na faixa de 1,5 vezes. O incremento nos investimentos foi muito grande e isso vai incrementar também a base de ativos regulatórios, tendo ali efeitos diretos na revisão tarifária pela ANEEL. Quando olhamos para a Copel, que eu sempre destaco ela como exemplo, observem também os investimentos no período e a depreciação dos seus ativos. Ela investiu muito mais que a depreciação dos ativos e foi recompensada com isso. Tivemos recentemente o sexto ciclo de revisão tarifária da companhia, onde teve um reajuste médio para o consumidor de 20,5%, que já vai estar vigente em junho de 2026. Todo esse montante de investimentos vai virar ali crescimento para a companhia para os próximos anos. Essa é a intenção da CEMIG, por isso o elevado montante de investimentos. E obviamente com isso, a dívida vai crescer sim na companhia. Quando olhamos para a alavancagem, teve um crescimento em relação ao fechamento de 2025, saindo de 2,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 2,58, e a dívida líquida chegou em 19,4 bilhões de reais nesse segundo tri de 2026. Grande parte da dívida está indexada ao IPCA, e quando olhamos para o cronograma de dívida, está bem controlada, com 81% da dívida vencendo a partir de 2029. A dívida da companhia segue muito controlada aqui no curto prazo e o que o mercado estima para os próximos anos da CEMIG. Temos aqui o relatório do BTG, esse relatório é o de maio, não é atualizado, nem saiu ainda. Quando sair eu posso trazer um novo para vocês, mas o BTG estima um lucro na faixa de 3,7 bilhões para esse ano e o ano que vem, e faz sentido, porque no final das contas o que está crescendo é o EBITDA e não a lucratividade devido à alta despesa financeira por conta da dívida. E com isso nós temos um dividendo por ação de 60 centavos, estimado aqui pelo BTG, eu até estimo um pouco mais que isso, porque esses 60 centavos seria até abaixo do mínimo regulatório, que em geral é de 50% de payout mínimo que a companhia possui. O PL projetado fica aqui de 9 vezes para esses 2 anos e de 6 vezes para 2028, porque o BTG estima um crescimento de lucratividade bem substancial lá em 2028, com o dividendo por ação na faixa de R$ 1. Eu até espero que vai ser mais que isso em 2028. Então, esse é o cenário aqui na CEMIG. Lucro de lado para esse ano e o ano que vem, mas 2028 é onde o investidor vai colher todos os frutos dessa espera pela CEMIG. Olhando para a CEMIG atualmente 10 e 23, o mercado vem batendo bastante, não nela, mas todas as empresas estão caindo na nossa bolsa devido a esse fluxo estrangeiro negativo. O dividendo projetado de 8% a 8,6%. O dividendo por ação, eu acredito na faixa de 80 centavos por ação, porque eu considero 60% de payout mínimo, que é levemente acima dos 50% mínimo obrigatório para as CEMIGs preferenciais. Com isso, nós temos um PL de 7,5 a 7 vezes para esse ano de 2026 e 2027. Eu sou até mais otimista em relação a esse PL do que o mercado,
Vamos ver se ela vai conseguir lucrar isso tudo, mas pela lucratividade que vem tendo, eu acredito que ela vai chegar na minha projeção. Preço teto de 12,50, 22% de margem de segurança. Olhando no site de RI da CEMIG, temos que a política de dividendo atualizada de junho de 26 é de 50% do lucro líquido distribuído como dividendo obrigatório e principalmente garantindo dividendos mínimos para as ações preferenciais, que são as com final 4. 10% calculado sobre o seu valor nominal das ações ou 3% do valor do patrimônio líquido das ações. Então já tem um dividendo mínimo garantido aqui na CEMIG, por isso que eu estimo um pouco mais do que 50, porque ela deve sim pagar mais do que 50% de payout, ainda mesmo nesse curto prazo, porque ela gera muito caixa, então dá para investir e pagar esses dividendos. Olhando para a ótica do retorno total esperado, estimando esses dividendos para esse ano e o ano que vem, e eu considerei uma taxa de crescimento de 9%, porque vocês viram que o crescimento da energia distribuída fica ali na faixa de 1 a 2% e também estamos tendo reajustes e revisão tarifária para 2028. Olhando para o retorno embutido ao ano, que basicamente é o efeito da multiplicação do dividendo pela taxa de crescimento, nós temos quase 18% nominal a 18,3% nominal de retorno. Tirando 6% de inflação, a CEMIG hoje entrega por volta de IPCA mais 11 a IPCA mais 11,68, o que é um prêmio de risco entre 3% e 4% em relação aos títulos públicos do governo de 10 anos. E olhando para a parte técnica da CEMIG, eu falava em outros vídeos que eu acreditava que ela subiria para o topo do canal com o fluxo estrangeiro positivo, mas isso não vem acontecendo e a CEMIG não conseguiu voltar para esse canal que vem há bastante tempo aqui no papel. Com isso, eu também destacava que se as coisas azedassem no Ibovespa, a CEMIG poderia cair aqui para a região dos R$ 9, então está bem perto disso. Vamos ver como vai ser esse fluxo estrangeiro, continuar o investidor de estrangeiro tirando dinheiro da nossa bolsa, se continuar, não duvido da CEMIG cair para os R$ 9 não. Então é bem provável, principalmente depois que ela perdeu já a média móvel de 200. Olhando para a média móvel de 200 do semanal, observe que ela já tocou nessa média móvel. Então pode ser que ela segure por algum tempo aqui, ou até mesmo volte para esse FIBO, para depois concluir o movimento de baixa, se todo esse fluxo estrangeiro negativo continuar. Porque não tem jeito. Quem manda na nossa bolsa, no final das contas, é o investidor estrangeiro, que em geral tem mais de 60% das ações em circulação da nossa bolsa. Caso o estrangeiro volte, porque em geral eles gostam de afundar os papéis para depois voltar, assim como aconteceu ali em 2025. Observe que foi o mesmo movimento, chegou no topo do canal e apanhou até o fundo do canal. Então, se isso acontecer novamente, pode ser que volte para o topo do canal em algum momento, mas não tem como saber no curto prazo. Então é isso, pessoal, um vídeo bem completo em relação à CEMIG. Como eu destaquei, um balanço muito bom. Obviamente o lucro líquido vem apanhando, principalmente por conta do resultado financeiro mais negativo devido ao aumento da dívida. Mesmo assim, a geração de caixa da companhia segue firme e crescente no curto prazo. Então comenta aqui embaixo se você é acionista da CEMIG, se você vem comprando, se você vendeu, o que você está fazendo com seus papéis de CEMIG. Eu tenho uma posição pequena na carteira que eu estou começando a montar recentemente. Eu fiz um aporte outro dia, que eu comprei a CEMIG ali na faixa dos 10 e 30 e poucos, e pode ser que eu volte a aportar se o mercado continuar batendo no papel para os próximos meses. Sempre aos poucos, porque não sabemos até quando esse investidor estrangeiro vai tirar o dinheiro da bolsa. E sempre vão acontecer altas fortes na nossa bolsa e também quedas fortes. Então, sem desespero para aportes, não gastem seu caixa do dia para a noite. Obviamente que não é para você ter medo das quedas. Em geral, as quedas melhoram a perspectiva de retorno para o acionista. Em geral, quando um ativo bom cai, ele está aumentando a margem de segurança dele. Então não é para você ter medo da queda, é para você ter controle de caixa, porque senão você vai gastar seu caixa todo com a CEMIG em R$ 10, ela chega ali a 9 ou até menos que isso, e aí você não tem mais caixa. Então, vá aos poucos para não secar o caixa muito rápido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que ajuda muito o YouTube a entregar mais vídeos meus para você. Se você gosta das minhas análises, quer também um conteúdo mais exclusivo, clica aqui no botão Seja Membro para ser membro aqui do canal do YouTube. Você vai ter acesso à minha planilha de preço teto e dividendos e retorno esperado, também vídeos exclusivos, comentários sobre minha carteira e muito mais sendo membro. Clique no botão Seja Membro e você pode cancelar quando quiser. E também, se você for novo por aqui e gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para mais vídeos. Eu posto vídeos diários aqui no canal, então já se inscreva nesse canal. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.